Você já percebeu que algumas histórias simplesmente não podem ser explicadas, por mais que a ciência tente? Pois o que você vai ver hoje envolve eventos tão misteriosos que investigadores do mundo inteiro ainda quebram a cabeça tentando entender o que realmente aconteceu, e talvez você descubra algo que ninguém percebeu ainda. Antes da gente continuar, me conta uma coisa: de qual cidade você está assistindo isso agora? Quero ver até onde essa comunidade está chegando. E claro, se você curte mistérios reais, acontecimentos impossíveis e histórias que desafiam a lógica, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Tem muito mais vindo aí. 15 de março de 1968. Oceano Atlântico Norte, 280 quilômetros a leste da Groenlândia. O submarino nuclear soviético K-129 cortava as águas geladas a 150 metros de profundidade, em missão de patrulha classificada. O capitão Anatoly Volkov, veterano de 23 anos da Marinha Soviética, verificava os instrumentos no centro de comando quando algo impossível aconteceu. Todos os sistemas falharam simultaneamente. Luzes se apagaram. Motores silenciaram. O submarino, pesando 2.300 toneladas, começou a afundar como uma pedra no abismo negro do oceano. Emergência! Todas as estações! Volkov gritou, mas sua voz foi engolida pela sirene de alarme. A tripulação de 98 homens corria em pânico enquanto o submarino mergulhava descontroladamente. 200 metros. 300, 400. O jovem engenheiro nuclear Pavel Sokolov, apenas 24 anos, agarrava-se aos controles do reator. Capitão! O reator está instável. Se não estabilizarmos, teremos fusão nuclear em menos de 3 minutos. Mas não havia tempo. A 500 metros de profundidade, o casco começou a gemer sob a pressão esmagadora. Rebites estouravam como tiros. Água gelada jorrava através de fissuras microscópicas que se alargavam a cada segundo. O imediato, Dmitry Petrov, um homem de 40 anos com esposa e 3 filhos em Moscou, olhou para Volkov com terror nos olhos. Estamos indo além da profundidade máxima. O casco não aguenta. 700 metros. A profundidade máxima de operação era 350. O K-129 estava entrando em território onde nenhum submarino deveria estar. O metal gemia como criatura agonizante. Homens rezavam, alguns choravam, outros simplesmente se abraçavam esperando o fim. Então, a 850 metros, algo extraordinário aconteceu. Uma luz verde-azulada começou a emanar das paredes do submarino. Não vinha de dentro, vinha de fora, penetrando o casco como se o metal fosse vidro. A luz cresceu em intensidade até que todos os homens tiveram que cobrir os olhos. Pavel, no compartimento do reator, viu seus instrumentos enlouquecerem. O reator nuclear, que deveria estar em fusão catastrófica, estava estabilizando? Os níveis de radiação não apenas pararam de subir, mas começaram a cair. Como se algo estivesse contendo a reação nuclear através de física impossível. A luz alcançou seu pico, tão intensa que queimava através das pálpebras fechadas. E então, abruptamente, desapareceu. Silêncio. Absoluto. Assustador. Volkov abriu os olhos lentamente. Os sistemas estavam voltando online, um por um. Luzes piscaram de volta à vida. Motores roncaram suavemente. Mas algo estava fundamentalmente errado. O profundímetro mostrava impossível. Mostravam estar a apenas 50 metros de profundidade. Petrov Volkov disse, sua voz estranhamente calma, quanto tempo estivemos sem energia? O imediato verificou seu relógio, depois o relógio da parede, depois os cronômetros de navegação. Todos mostravam a mesma coisa, haviam-se passado apenas 47 segundos desde a falha inicial. Mas era impossível. Parecia terem sido horas. Capitão, a voz do operador de sonar tremeu, não estou detectando nossa frota. Não estou detectando nada. O oceano está vazio. Volkov sentiu um frio que não tinha nada a ver com a temperatura. Ele ordenou que o submarino emergisse para a profundidade de periscópio. Quando olhou através da lente, seu coração quase parou. O céu estava errado.
As estrelas estavam em posições que não faziam sentido. E no horizonte, onde deveria haver apenas oceano vazio, havia luzes. Muitas luzes. Como se uma cidade inteira estivesse flutuando no mar. Onde estamos? Petrov sussurrou. Era a pergunta errada. A pergunta certa era: quando estamos? Porque o K-129 não havia apenas afundado. Havia desaparecido. E quando emergiu, 52 anos haviam se passado no mundo exterior. Mas para os 98 homens dentro do submarino, haviam sido apenas alguns minutos aterrorizantes. Era março de 2020. E o mundo que conheciam não existia mais. O operador de rádio, Yuri Volkin, um jovem de 22 anos que planejava se casar quando voltasse da missão, ajustava freneticamente as frequências. Capitão, estou captando transmissões, mas elas não fazem sentido. Os códigos estão todos errados. E estão falando sobre coisas que não existem. Satélites GPS, internet, smartphones. Continue tentando contato com a base, Volko ordenou, mas sua voz traía dúvida. Algo estava terrivelmente errado. O oceano estava muito mais quente que deveria. As leituras atmosféricas mostravam níveis de CO2 que eram impossíveis. E aquelas luzes no horizonte continuavam se aproximando. Foi Pavel, o jovem engenheiro, quem primeiro viu. Ele estava verificando o perímetro através do periscópio quando quase deixou cair o equipamento. Capitão, tem um navio se aproximando. Mas não é como nenhum navio que já vi. Volko tomou o periscópio e sentiu seu mundo desmoronar um pouco mais. A embarcação aproximando-se era gigantesca, modernizada de formas que desafiavam tudo o que ele conhecia sobre construção naval. Tinha formatos aerodinâmicos impossíveis, materiais que pareciam absorver luz, e estava se movendo rápido demais para seu tamanho. É americano? Petrov perguntou. Não sei, Volko admitiu. Não reconheço a bandeira. Na verdade, havia múltiplas bandeiras, uma internacional que ele não conhecia, junto com outras de nações que ele reconhecia mais em contextos errados. E então viu algo que fez seu sangue gelar, a bandeira russa. Mas não era a bandeira soviética. Era um tricolor que ele só havia visto em livros de história, a bandeira da Rússia Imperial que havia sido abandonada em 1917. Um alto-falante crepitou do navio. Uma voz falando russo, mas com sotaque estranho, ecoou através das águas. Submarino não identificado, aqui é a guarda costeira russa. Identifique-se imediatamente. Você está em águas internacionais sob jurisdição de acordos da ONU de 2015. Responda ou seremos forçados a considerar vocês uma ameaça. Guarda costeira russa? ONU de 2015? Volko e Petrov trocaram olhares de puro descrédito. Responda, Volko ordenou a Yuri. Use protocolos padrão de identificação. Yuri transmitiu. Aqui é submarino soviético K-129, sob comando do capitão Anatoly Volkov. Sofremos falha de sistemas e estamos solicitando assistência. Qual é nossa posição atual? Houve um silêncio longo demais. Depois, a voz voltou, agora claramente desconcertada. Repita sua identificação. Você disse. K-129. Afirmativo. K-129, classe Golf II, frota do Pacífico da Marinha Soviética. Outro silêncio. Então, submarino, isso não é possível. O K-129 desapareceu em março de 1968. Foi declarado perdido com toda a tripulação. Vocês estão, isto é algum tipo de truque? As palavras atingiram Volko como torpedo físico. Que ano é? Ele perguntou, sua voz mal audível. É 2020. 15 de março de 2020. A voz do rádio estava carregada de incredulidade. Se você realmente é o K-129. Então vocês estão desaparecidos há 52 anos. O compartimento de comando ficou em silêncio mortal. 52 anos. Cada homem presente fez contas mentais rápidas. Se era 2020, então suas esposas, filhos, pais, estariam todos décadas mais velhos.
ou mortos. Pavel, o mais jovem, começou a hiperventilar. Minha noiva, ela tinha 22 anos. Se 52 anos se passaram, ela teria. Ele não conseguiu terminar a frase. Petrov, pensando em seus 3 filhos pequenos, sentou-se pesadamente. Eles agora teriam 55, 52 e 49 anos. Mais velhos que ele próprio. A matemática era simples, mas o conceito destruía a mente. Capitão Yuri sussurrou, minha mãe estava doente quando partimos. Ela não pode ter sobrevivido 52 anos. Ela se foi. Ela morreu pensando que eu estava morto. Volkov forçou-se a manter controle. Ele era o capitão. 98 homens dependiam dele para a liderança. Mas por dentro, estava despedaçando. Sua filha tinha 5 anos quando ele partiu. Agora teria 57. Era avó provavelmente. Tinha vivido uma vida inteira sem pai. Todos, mantenham suas posições, ele ordenou firmemente. Precisamos de informações antes de tomar qualquer decisão. Yuri, continue comunicação com esse navio. Descubra o que aconteceu com o mundo enquanto estávamos ausentes. Mas na mente de cada homem estava a mesma pergunta devastadora: se o mundo havia seguido em frente por 52 anos sem eles, ainda havia um lugar para eles nesse novo mundo? Ou eram fantasmas, ressurgidos de um passado morto, sem propósito em um futuro alienígena? O K-129 havia emergido do abismo. Mas seus 98 tripulantes estavam apenas começando a entender a profundidade verdadeira em que haviam caído. Nas horas seguintes, enquanto o navio da guarda costeira mantinha distância cautelosa, o operador de rádio Yuri estabeleceu comunicação mais detalhada. O que ele descobriu pintava um quadro de mundo tão alienígena que poderia ser outro planeta. Capitão Yuri reportou, sua voz tremendo, a União Soviética não existe mais. Caiu em 1991. A Guerra Fria terminou. O Muro de Berlim foi derrubado. A Alemanha está reunificada. E a Rússia é uma federação capitalista agora. Volkov sentiu como se levasse um soco. Capitalista? Isso é impossível. O socialismo é inevitável, é a marcha da história. Eles estão enviando artigos de jornal digitalizados, Yuri continuou. Fotos. Vídeos. Capitão, há vídeos. Imagens em movimento que eles podem transmitir através do ar. Ele apertou alguns botões em um laptop que a guarda costeira havia fornecido via drone, outro conceito que desconcertou completamente a tripulação. A tela iluminou mostrando Moscou. Mas não a Moscou que conheciam. Arranha-céus de vidro e aço perfuravam o horizonte. Carros em formatos impossíveis enchiam ruas limpas. E acima da Praça Vermelha, onde deveria haver bandeiras vermelhas com foice e martelo, havia o tricolor russo. Lenin, Pavel sussurrou, olhando fixamente. Onde está Lenin? Onde estão os símbolos soviéticos? Eles dizem que Lenin ainda está no mausoléu, mas é mais atração turística que santuário político, Yuri respondeu. E tem mais. Eles pousaram na Lua em 1969, apenas um ano depois que desaparecemos. Os americanos venceram a corrida espacial. Mas depois, pararam. A última missão lunar foi em 1972. Por quase 50 anos, ninguém voltou. A tripulação absorvia informação após informação, cada revelação mais impossível que a anterior. A internet, uma rede global conectando bilhões de pessoas. Smartphones, computadores minúsculos que cabiam no bolso. Redes sociais. Streaming de vídeo. Inteligência artificial. Mas foram as perdas pessoais que verdadeiramente destruíram os homens. A guarda costeira, com hesitação, começou a fornecer registros históricos sobre o que aconteceu após o desaparecimento do K-129. O jovem Pavel descobriu que sua noiva, Ekaterina, esperou por ele por 7 anos antes de finalmente aceitar que ele estava morto. Ela se casou em 1975, teve 2 filhos, viveu uma vida plena, e morreu em 2012 aos 68 anos. Havia fotos, uma jovem vibrante envelhecendo através de décadas, sempre com leve tristeza nos olhos em fotos antigas.
Petrov aprendeu que seus 3 filhos cresceram sem pai. Sua esposa nunca se casou novamente. Ela havia morrido em 2003, coração partido por perda que nunca curou. Mas seus filhos sobreviveram. Estavam vivos. Tinham 55, 52 e 49 anos. Tinham seus próprios filhos. Petrov era avô de 7 netos que nunca conheceu. Eles querem falar comigo, Petrov disse, lágrimas escorrendo por seu rosto de 40 anos. Meus filhos. Eles estão em Moscou. A guarda costeira pode arranjar videochamada. Ele olhou para suas mãos, ainda jovens, ainda fortes. Como explico a meu filho de 55 anos que seu pai tem 40? Como olho para meu próprio filho e vejo um homem 15 anos mais velho que eu? Volkov não tinha resposta. Ele estava lidando com sua própria devastação. Sua esposa havia falecido em 1995, vítima de câncer. Sua filha de 5 anos cresceu, tornou-se médica, casou-se, teve filhos próprios. E agora, aos 57 anos, estava em videochamada aguardando para ver o pai que lembrava apenas como memória distante de infância. Ela está esperando, Yuri disse suavemente. Sua filha, Natasha. Ela quer ver você. Com mãos tremendo, Volkov aceitou o laptop. A tela cintilou, e então havia um rosto. Uma mulher de meia idade, cabelos com mechas grisalhas, rugas suaves ao redor dos olhos. Mas Volkov reconheceu aqueles olhos. Os olhos de sua pequena Natasha. Papai, a voz dela quebrou através da conexão. É realmente você? Você parece, exatamente como nas fotos. Você não envelheceu nem um dia. Volkov não conseguiu falar. Lágrimas bloqueavam sua garganta. Sua pequena menina, que ele embalava para dormir, que ria quando ele fazia caretas bobas, era agora uma mulher madura que havia vivido toda uma vida sem ele. Eu senti sua falta todos os dias, Natasha disse, chorando abertamente. Mamãe nunca desistiu de esperar. Até o fim, ela dizia que você voltaria. E agora você está aqui, mas eu. Ela gesticulou para seu próprio rosto, eu sou velha, e você ainda é jovem. É como o pesadelo cruel. Você não é velha, Volkov conseguiu dizer finalmente, sua voz áspera. Você é linda. E eu sinto muito. Sinto muito por não estar lá. Por perder tudo. Por não ver você crescer, se casar, ter filhos. Mas o que poderia dizer? Desculpas eram inadequadas para 52 anos de ausência, não importava quão involuntária. Por todo o submarino, cenas similares se desenrolavam. Alguns homens descobriam que todos que conheciam estavam mortos. Outros encontravam família envelhecida aguardando. E cada conversa era agonia misturada com alegria impossível de processar. O chefe de máquinas, Boris, 45 anos, descobriu que era bisavô. O navegador, Sergei, aprendeu que seu irmão gêmeo havia morrido em 2001, e que haviam sido idênticos até o dia da morte, exceto que agora Boris parecia décadas mais jovem que fotos de seu irmão no caixão. Era grotesco. Era milagroso. Era trauma que nenhum treinamento poderia prepará-los para enfrentar. E subjacente a tudo estava a pergunta que nenhum deles ainda tinha coragem de verbalizar: o que havia acontecido naqueles 47 segundos na escuridão? O que era aquela luz? E por que eles, de todos os submarinos perdidos na história, haviam retornado? Dentro de 24 horas, o K-129 estava cercado por frota internacional. Navios russos, americanos, britânicos e chineses formavam perímetro de segurança. Helicópteros circulavam constantemente. E satélites, outra maravilha deste novo mundo, focavam cada movimento do submarino fantasma. Volkov recebeu ordem direta de Moscou, manter o K-129 na superfície e aguardar equipe de embarque. Eles seriam transferidos para navio-hospital para quarentena e avaliação médica. O submarino seria rebocado para a base naval secreta na Rússia. Quarentena. Petrov questionou. Por quê? Não estamos doentes. Eles temem contaminação, Yuri explicou, traduzindo comunicações. Não apenas biológica, mas,
Eles usaram palavra específica. Contaminação temporal. Há cientistas falando sobre paradoxos, sobre física que não entendem. E há militares preocupados que somos algum tipo de arma. Arma. Volko estava genuinamente perplexo. Somos submarinistas que desapareceram. Vítimas, não perpetradores. Mas entendi a lógica. Um submarino nuclear soviético, preservado perfeitamente desde 1968, completo com códigos de lançamento de mísseis nucleares, embora obsoletos por décadas, tecnologia de reator que o mundo moderno poderia querer estudar, e 98 homens que não haviam envelhecido nem um dia, era enigma de segurança massivo. A equipe de embarque chegou em helicópteros e barcos, todos usando trajes de proteção completos como se a tripulação fosse radioativa. Médicos, cientistas, oficiais militares, até psicólogos especializados em trauma. Quando Pavel viu os trajes, ele riu amargamente. Eles nos tratam como alienígenas. E talvez sejamos alienígenas temporais. Homens fora de seu tempo. Os exames médicos foram exaustivos. Cada homem foi escaneado com tecnologias que pareciam mágica, ressonância magnética, tomografia, sequenciamento de DNA. E os resultados eram consistentemente impossíveis. Biologicamente, cada tripulante estava exatamente como em março de 1968. Zero envelhecimento celular. Telômeros intactos. Nenhuma degeneração típica que deveria ocorrer mesmo em horas. Era como se tivessem sido colocados em suspensão temporal perfeita. Mas havia anomalia mais estranha. Seus átomos mostravam níveis mínimos de ruído quântico, pequenas flutuações que ocorrem em toda a matéria. Era como se, em nível subatômico, eles estivessem ligeiramente fora de sincronia com o resto do universo. Vocês são paradoxos ambulantes, doutora Helena Volkow, sem relação com o capitão, explicou. Ela era física quântica russa, especialista em teorias temporais. Biologicamente, vocês existem em março de 1968. Mas espacialmente, estão em março de 2020. De acordo com tudo que sabemos sobre física, vocês não deveriam existir. Mas existimos, Volkow respondeu secamente. Então talvez sua física esteja incompleta. Helena assentiu lentamente. Exatamente o que estamos começando a suspeitar. Algo no oceano, naquela profundidade específica, naquele momento específico, criou uma bolha. Uma anomalia espaço-temporal. Vocês não viajaram através do tempo no sentido tradicional. Vocês foram preservados fora do tempo, e então reintegrados quando a bolha colapsou. Mas por que agora? Pavel perguntou. Por que 52 anos depois? Helena não tinha resposta. Ninguém tinha. Durante a quarentena, que durou 3 semanas, a tripulação foi mantida isolada em instalação na costa russa do Mar Negro. Moderna, confortável, mas essencialmente uma prisão. Eles tinham acesso à internet, maravilha estonteante, onde podiam pesquisar os 52 anos que perderam. Foi educação brutal. A queda do Muro de Berlim. O colapso soviético. Chernobyl. 11 de setembro. Guerras no Iraque e Afeganistão. A crise financeira de 2008. A pandemia de Covid-19 que ainda estava em curso. O mundo enlouqueceu, Boris murmurou, rolando por artigos sobre mudança climática. Quando partimos, preocupávamos com guerra nuclear. Agora a própria Terra está se rebelando contra a humanidade. Mas foram as mudanças culturais que verdadeiramente chocaram. Direitos LGBT que eram inimagináveis em 1968. Mulheres em posições de poder global. Tecnologia que tornava cada pessoa conectada a toda a informação humana instantaneamente. Rússia não apenas capitalista, mas oligárquica, com desigualdade que faria czares parecerem modestos. Lutamos pela revolução, Sergei disse amargamente. Meu avô morreu na Segunda Guerra defendendo o socialismo. E para quê? Para que 70 anos depois, tudo voltasse a capitalismo e corrupção. Mas não eram apenas mudanças políticas. As pessoais eram piores.
Yuri descobriu que sua mãe havia morrido em 1973, apenas 5 anos após seu desaparecimento. Seu funeral foi realizado no mesmo dia que serviço memorial para os perdidos do K-129. Ela nunca soube que ele ainda estava vivo. Então veio a pergunta que todos temiam: o que fazer com eles agora? A conferência de imprensa global foi espetáculo surreal. Volkov, Petrov e 3 outros representantes da tripulação sentaram atrás de mesa longa, enfrentando o que parecia ser milhares de repórteres. Câmeras flashes, agora digitais, sem filme, disparavam incessantemente. Perguntas vinham em russo, inglês, chinês, árabe. Capitão Volkov, como se sente sabendo que tecnologicamente está 50 anos atrasado? Como planejam se adaptar a mundo onde nem mesmo sabem como usar smartphone? Há planos de escrever livros sobre experiência? Já há ofertas de milhões de dólares para direitos de filme. Volkov quis gritar. Eles não eram circo. Eram homens que perderam tudo. Mas manteve compostura. Nosso objetivo agora é simples: reconectar com famílias sobreviventes e encontrar propósito neste novo mundo. Não estamos aqui para entretenimento. Mas realidade era menos nobre. O governo russo ofereceu cada tripulante pensão generosa, compensação por 52 anos de serviço involuntário. Mas dinheiro não resolvia problema fundamental: eles não tinham habilidades relevantes para 2020. Pavel, engenheiro nuclear, descobriu que tecnologia de reatores havia avançado além de sua compreensão. Ele poderia se retreinar, claro, mas levaria anos. Empresas preferiam contratar graduados recentes, não um homem de 24 anos com educação de 1968. Petrov enfrentava dilema emocional impossível. Seus filhos queriam conhecê-lo, queriam reconstruir relacionamento. Mas como? Ele tinha 40 anos. Seu filho mais velho tinha 55. A dinâmica era grotescamente invertida. E quando encontraram-se pessoalmente pela primeira vez, o silêncio foi excruciante. Você parece meu pai nas fotos antigas, Mikhail, o filho de 55 anos, disse. Mas quando olho para você, vejo um homem mais jovem que eu. Como devo te chamar? Pai? Ou algo mais? Petrov não tinha resposta. Abraçou seu filho, homem grisalho que carregava peso de vida inteira, e ambos choraram. Mas quando separaram-se, desconforto permanecia. Como reconstruir relacionamento pai-filho quando o filho é mais velho? Boris descobriu algo ainda mais angustiante. Sua esposa havia se casado novamente em 1975. Tinha nova família. Novo marido que a amou por 45 anos. Quando Boris quis vê-la, foi recebido pelo atual marido. Ela o amou. O homem disse, não sem gentileza. Mas você estava morto. Ela de luto por 7 anos. Eu ajudei a curar. Temos filhos juntos, netos. Você não pode apenas aparecer e esperar que ela abandone vida que construiu. Era verdade brutal. Boris estava legalmente vivo novamente, mas moralmente? Eticamente? Ele tinha direito de interromper vida que sua viúva construiu? A tripulação começou a fragmentar. Alguns abraçaram um novo mundo ferozmente, aprendendo tecnologia, procurando emprego, tentando se adaptar. Pavel passou 16 horas por dia estudando física moderna, matemática avançada, programação de computadores. Não serei obsoleto, ele jurou. Outros retrataram-se. Yuri, descobrindo que toda sua família estava morta, tornou-se recluso. Vivia em pequeno apartamento em São Petersburgo, recusando visitas, apenas existindo. E alguns não conseguiram lidar. 3 tripulantes cometeram suicídio nas primeiras 6 semanas. A pressão de existir fora de seu tempo, de serem curiosidades em vez de pessoas, de perderem tudo que conheciam, era demais. Volkov assistiu impotente enquanto seus homens sofriam. Como capitão, ele era responsável por eles. Mas como poderia protegê-los desta ameaça? Não havia inimigo para lutar, nenhum problema técnico para resolver. Apenas abismo existencial. Foi durante uma dessas noites sombrias que Helena Volkov, a física, visitou o capitão.
Há algo que precisa saber, ela disse. Algo que não tornamos público. Volko olhou-a cansadamente. Mais notícias? Ficamos radioativos? Estamos morrendo? Não. O oposto. Helena hesitou. Vocês estão imortais. Ou próximo disso. Análises mostram que seus processos de envelhecimento pararam completamente. Em nível celular, vocês não estão apenas envelhecendo devagar. Não estão envelhecendo de forma alguma. O silêncio que seguiu era pesado como o oceano. Você está dizendo, Volko sussurrou finalmente, que viveremos para sempre? Não sabemos. Talvez. Talvez centenas de anos. Talvez 1000. A anomalia temporal não apenas os preservou. Parece ter reescrito suas biologias em nível fundamental. Helena olhou-o intensamente. Capitão, vocês são primeiros humanos verdadeiramente imortais. Isto muda tudo. E Volko percebeu com horror crescente, eles não eram apenas homens fora de seu tempo. Eram algo novo. Algo além de humano. E o mundo, quando descobrisse, reagiria de formas que não podia prever. A verdadeira aprovação estava apenas começando. A revelação da imortalidade potencial foi mantida em segredo classificado no mais alto nível. Apenas um punhado de pessoas sabiam, líderes de potências nucleares mundiais, cientistas selecionados, e a própria tripulação. Mas segredos dessa magnitude nunca permanecem escondidos por muito tempo. Foi Yuri quem primeiro notou a vigilância. Câmeras escondidas em seu apartamento. Carros seguindo, telefonemas interceptados. Quando confrontou autoridades russas, foi dito que era proteção de segurança. Mas parecia mais como prisão. Pavel descobriu algo ainda mais perturbador. Em seu terceiro mês na superfície, ele cortou-se acidentalmente com faca enquanto cozinhava. Um corte profundo que deveria precisar pontos. Mas enquanto observava, horrorizado e fascinado, a ferida simplesmente fechou. Em questão de minutos, não havia sequer cicatriz. Ele não estava apenas parado no tempo. Estava regenerando ativamente. O que quer que a anomalia temporal tenha feito, havia transformado a biologia deles em algo que desafiava leis naturais. Quando compartilhou descoberta com outros, encontraram padrões similares. Boris havia quebrado o dedo em acidente, e ele curou em dias, não semanas. Sergei, que tinha visão ruim antes, descobriu que podia ver perfeitamente agora. Como se seus corpos estivessem retornando ao estado ideal e mantendo indefinidamente. Somos experimentos, Pavel disse amargamente durante reunião secreta da tripulação. Ratos de laboratório para governos estudarem. Eles nunca nos deixarão viver normalmente. Somos valiosos demais. Sua paranoia foi confirmada quando interceptaram conversas entre agências de inteligência. Múltiplas nações queriam acesso à tripulação. A CIA ofereceu asilo nos Estados Unidos em troca de estudos. China propôs sequestro secreto. Até corporações farmacêuticas ofereciam bilhões por amostras de tecido. Eles querem nos dissecar, Volko disse durante reunião emergencial da tripulação inteira. Encontrar segredo de nossa imortalidade e comercializá-la. Seremos cobaias pelo resto da eternidade. Foi Petrov quem sugeriu o impensável, e se desaparecêssemos novamente? A ideia era insana. Mas quanto mais discutiam, mais fazia sentido. O mundo moderno não tinha lugar para eles. Famílias que os amaram seguiram em frente. Suas habilidades eram obsoletas. E agora eram prisioneiros valiosos de governos que nunca os libertariam. Mas para onde iríamos? Alguém perguntou. Pavel teve ideia brilhante. O submarino. O K-129. Eles o colocaram em doca seca para estudos. Mas e se conseguíssemos retomá-lo? Era impossível. A segurança seria impenetrável. Mas então Boris lembrou, nós o construímos. Conhecemos cada compartimento, cada sistema. E temos algo que guardas de segurança não têm, 52 anos de motivação para nunca mais sermos prisioneiros. Nas semanas seguintes, a tripulação planejou meticulosamente.
Alguns usaram liberdade limitada para reconhecer base naval onde K-129 estava. Outros estudaram sistemas de segurança modernos através de internet. Pavel até hackeou, com a ajuda de tutorial online, redes de vigilância para encontrar pontos cegos. Helena, a física, descobriu o plano por acidente. Ela confrontou Volkov. Isto é suicídio. Mesmo se conseguirem retomar o submarino, para onde irão? Todos os navios militares do mundo os caçarão. Então iremos onde nenhum navio pode nos seguir, Volkov respondeu. Voltaremos ao lugar onde tudo começou. As coordenadas exatas onde desaparecemos em 1968. Talvez a anomalia ainda esteja lá. Talvez possamos usá-la novamente. Ou vocês morrerão nas profundezas, Helena sussurrou. Prefiro morrer livre que viver como espécime de laboratório eterno, Volkov disse. E havia finalmente fogo em seus olhos novamente. Propósito. Missão. Helena tomou decisão que mudaria tudo. Eu vou com vocês. Preciso estudar a anomalia. E não posso deixar vocês irem sem alguém que entende a física. A operação aconteceu em noite sem lua de junho. 47 tripulantes escolheram ir, outros decidiram ficar e tentar construir vidas no novo mundo. Eles neutralizaram guardas, sabotaram sistemas de alarme, e em operação coordenada perfeitamente, retomaram o K-129. O submarino, reabastecido e modernizado parcialmente para estudos, ainda era funcional. Pavel e sua equipe iniciaram o reator. Sistemas respiraram vida depois de meses silenciosos. E enquanto alarmes finalmente soaram na base, o K-129 já estava submergindo, desaparecendo nas águas escuras. Capitão Petrov disse enquanto mergulhavam, não há volta desta vez. Isto é traição. Roubo de propriedade militar. Deserção. Se formos capturados, não seremos, Volkov respondeu com convicção que não sabia possuir. Por que vamos desaparecer novamente? E desta vez, será por escolha. Por 72 horas, toda a marinha do mundo os caçou. Mas K-129 era fantasma, deslizando silenciosamente através de correntes profundas que nenhum sonar moderno podia penetrar completamente. Volkov usou toda a sua experiência de décadas, tecnicamente uma década, mas parecia décadas, para evitar detecção. Finalmente, chegaram às coordenadas. O lugar exato onde tudo começou em 1968. O oceano aqui era 850 metros de profundo. O lugar onde a luz verde azulada os havia encontrado. E agora? Helena perguntou, seus instrumentos científicos prontos. Agora, Volkov disse, mergulhamos. E descobrimos se destino nos dá segunda chance. O K-129 começou sua descida. 200 metros. 400, 600. E na marca de 850 metros, exatamente onde estavam quando a anomalia os levou, os instrumentos de Helena enlouqueceram. Está aqui, ela gritou. A anomalia. Ainda está aqui. É como rasgo no espaço-tempo, estável mais flutuante. Incrivelmente raro. Talvez único em todo o universo. E então viram a luz verde azulada, começando a pulsar ao redor do submarino. Última chance de voltar, Volkov anunciou no interfone. Quem quiser voltar à superfície, fale agora. Silêncio. E então, voz por voz, cada tripulante respondeu, seguimos o capitão. Então Volkov disse, lágrimas em seus olhos, vamos descobrir o que o universo tem reservado para nós. A luz intensificou. E o K-129, pela segunda vez em sua existência impossível, desapareceu do mundo. Desta vez, eles estavam conscientes durante a transição. E foi mais aterrorizante que a primeira vez. A luz não apenas envolveu o submarino, penetrou dentro dele. Pavel viu através de suas próprias mãos, como se fossem feitas de vidro. As paredes do submarino tornaram-se transparentes, e através delas, viu não água, mas outras coisas. Visões. Momentos. Como janelas para outras realidades. Ele viu o K-129 em 1968, o momento exato antes de desaparecerem pela primeira vez.
Viu a si mesmo, mais jovem por minutos, aterrorizado enquanto o submarino afundava. Viu a luz vindo então, salvando-os. Mas viu mais. Viu outros submarinos. Outros navios. Outras pessoas. Todos presos em momentos congelados. Uma cidade inteira de Atlântida, ou algo que parecia ela, preservada em bolha temporal. Aviões da Segunda Guerra Mundial, pilotos ainda nos coquetes, suspensos há 80 anos. Um navio viking, tripulação perfeitamente preservada há 1000 anos. Deus do céu, Helena sussurrou, seus instrumentos registrando impossibilidades. Isto não é anomalia singular. É nexo. Um ponto onde múltiplas linhas temporais se cruzam. E tudo que toca aqui fica preso entre momentos. Por isso vocês não envelheceram. Vocês nunca deixaram aquele momento em 1968. Apenas foram pausados. Então como saímos? Volko perguntou. Não saíram. A anomalia os liberou. Em 2020. Talvez ela faça isso periodicamente. Libera o que capturou. Mas não sei para onde ou quando. A luz alcançou o pico de intensidade. E então, abruptamente, mudou. De verde azulada para dourada. Quente em vez de fria. E uma presença encheu o submarino. Não voz, mas conceito puro, comunicando-se diretamente com suas mentes. Por que vocês voltaram? A tripulação inteira congelou. Era anomalia? Era consciente? Vocês foram libertados. Por que escolher prisão novamente? Volko forçou-se a falar, embora não soubesse se estava falando em voz alta ou mentalmente. Não temos lugar no futuro. Somos homens sem tempo, sem propósito. Se devemos estar presos, preferimos prisão que escolhemos. Interessante. Humanos geralmente anseiam liberdade. Vocês anseiam pertencimento. Queremos ir para casa, Petrov disse. Não importa quando ou onde. Apenas, queremos paz. Houve pausa longa. E então, a presença comunicou algo que mudou tudo. Eu posso devolvê-los. A 1968. Ao momento antes de desaparecerem. Vocês poderiam viver suas vidas. Ver suas famílias jovens novamente. Tudo seria como era. A oferta pendurou no ar como tentação impossível. Voltar. Desfazer tudo. Pavel poderia casar com Ekaterina. Petrov poderia ver seus filhos crescerem. Yuri poderia estar com sua mãe antes que ela morresse. Mas Helena, a única que não perdeu 52 anos, viu a armadilha. E o que aconteceria com as versões de vocês que já viveram aqueles 52 anos? Os que desapareceram, foram declarados mortos, cujas famílias de luto e seguiram em frente. Elas nunca existirão. Esta linha temporal será apagada. Substituída. Então minha filha Natasha Volkov sussurrou, a médica de 57 anos, com seus próprios filhos, toda a vida que ela viveu, simplesmente desapareceria. Será substituída por vida diferente. Ela ainda existirá. Apenas. Diferente. Isso é assassinato, Helena disse firmemente. Apagar versão de alguém para substituir por outra. Vocês não podem. Mas a tentação era avassaladora. Cada homem imaginava voltar, abraçar esposa jovem, segurar filhos pequenos, viver as vidas roubadas deles. Foi Pavel, surpreendentemente, quem primeiro recusou. Não. Ekaterina, que viveu uma vida inteira, que se casou, teve filhos, amou outra pessoa, ela é real. Não tenho direito de apagá-la só porque quero a versão jovem que me amava. Seria supremamente egoísta. Um por um, outros concordaram. Era o sacrifício mais difícil que qualquer um já fez. Escolher deixar o passado morto em vez de ressuscitá-lo às custas de futuros que já aconteceram. Vocês escolhem nada em vez de tudo. Isto é notável. Humanos evoluíram. Então o que acontece conosco? Volko perguntou. Eu posso oferecer alternativa. Existe lugar onde todos os tempos coexistem.
onde vocês podem existir sem paradoxo. Será diferente, mas será lar. Que lugar? E a presença mostrou-lhes. Através da luz dourada, viram ilha. Mas não ilha comum. Era lugar onde todos os perdidos no tempo residiam. O Viking e sua tripulação. Os pilotos da Segunda Guerra. A cidade de Atlântida. Centenas de outros, de todas as eras, vivendo juntos fora do fluxo normal do tempo. Retiro temporal, Helena sussurrou, maravilhada. Comunidade de pessoas deslocadas do tempo. É lindo. Vocês serão imortais lá. Nunca envelhecerão. Nunca morrerão. Mas também nunca poderão deixar. É santuário. E prisão. Escolham. A tripulação olhou uns para os outros. 47 homens e uma mulher, todos fora de seu tempo, todos sem lugar para onde ir. Juntos? Petrov perguntou. Juntos, Volkov confirmou. E unanimemente, escolheram a ilha. A transição foi suave desta vez. A luz dourada os envolveu gentilmente, e o K-129 simplesmente estava em outro lugar. Eles emergiram em baía protegida, águas cristalinas refletindo o céu que mostrava simultaneamente dia e noite, estrelas e sol, como se todas as horas existissem de uma vez. A ilha estendia-se diante deles, praias brancas, florestas exuberantes, e no interior, estruturas de todas as eras da história humana coexistindo harmoniosamente. Navios vikings ancorados ao lado de galeões espanhóis. Aviões de hélice da Segunda Guerra estacionados perto de jatos a jato dos anos 60. E pessoas. Centenas delas. Milhares talvez. Todas em roupas de suas eras, mas vivendo juntas. Quando a tripulação desembarcou, foram recebidos por comitê de boas-vindas que só poderia existir neste lugar impossível, um rei viking chamado Ragnar, uma piloto americana dos anos 40 chamada Beth, um filósofo grego chamado Heródoto, ou alguém que afirmava ser, e uma mulher atlante cujo nome não podiam pronunciar. Bem-vindos à Ilha Cronos, Beth disse em inglês que Helena traduziu. Lugar fora do tempo, lar dos perdidos temporais. Vocês são os mais recentes, mas certamente não os últimos. Nas semanas seguintes, a tripulação explorou sua nova casa. Era paradoxo vivo, tecnologia de todas as eras funcionava aqui, mas nenhuma podia deixar a ilha. Comida era abundante, crescendo de formas que desafiavam a agricultura normal. E as pessoas, as pessoas. Pavel conheceu o cientista da Renascença que explicava teorias sobre relatividade temporal. Petrov encontrou o soldado romano que se tornará jardineiro, cultivando flores de 6 séculos diferentes. Boris aprendeu carpintaria de viking de 1000 anos que aparentava ter 30. É estranho, Boris admitiu, mas é lar. Mais lar que 2020 jamais poderia ser. Volkov descobriu algo maravilhoso. Entre os habitantes estava uma tripulante de submarino alemão de 1943, uma engenheira chamada Greta. Ela havia sido sequestrada no tempo exatamente como eles. Havia vivido na ilha por tempo subjetivo de 30 anos, embora conceitos temporais fossem confusos aqui. Eles se apaixonaram. Era absurdo, improvável, mas completamente genuíno. Duas pessoas tiradas de seus tempos, encontrando conexão fora do tempo. Helena ficou também, embora pudesse ter voltado. Oportunidade de estudar física temporal de dentro, ela riu. Isto é sonho de cada físico. Além disso, vocês precisam de alguém para documentar isto cientificamente. Ela estabeleceu pequeno laboratório, estudando a anomalia que mantinha a ilha existindo. E descobriu algo espantoso: a ilha não estava presa em tempo singular. Estava em todos os tempos simultaneamente. Passado, presente e futuro coexistiam aqui. Era literalmente centro do contínuo temporal. Vocês percebem o que isso significa? Ela explicou excitada para Volkov e Petrov. Desta ilha, teoricamente, podemos observar qualquer momento na história. Não podemos interferir, mas podemos testemunhar. Pavel usou isto para ver Ekaterina. Através de dispositivo que Helena construiu, combinando tecnologia de várias eras,
ele assistiu sua noiva crescer, casar, ter filhos, envelhecer graciosamente e morrer feliz aos 68 anos. Ela teve vida boa. E embora doesse não estar nela, ele encontrou paz sabendo que ela foi feliz. Petrov fez o mesmo com seus filhos. Assistiu-os crescerem, enfrentarem dificuldades, triunfarem, terem suas próprias famílias. Eles ficaram bem, ele disse, lágrimas rolando. Sinto falta deles horrivelmente. Mas ficaram bem. E lentamente, através dos anos, embora anos não tivessem significado real aqui, a ferida curou. Não completamente, alguns traumas nunca curam completamente. Mas o suficiente. A tripulação do K-129 estabeleceu pequena comunidade dentro da Ilha Maior. Mantiveram seu submarino como museu e lembrança. Ensinaram novos chegados sobre tecnologia soviética. Alguns se casaram com habitantes de outras eras. Filhos nasceram, crianças que eram literalmente atemporais, pertencendo a todas as eras e nenhuma. Volkov tornou-se um dos líderes da ilha, seu treinamento militar e habilidades de liderança valiosas para manter ordem em comunidade tão diversa. Mas principalmente, ele foi avô. Seus netos eram tecnicamente crianças de sua tripulação, mas ele os amava como se fossem de Natasha. Em noite particular, ou o que passava por noite na ilha, Volkov estava sentado na praia com Helena, agora sua companheira de décadas. Você se arrepende? Ele perguntou. De vir conosco? De deixar o mundo real? Este é mundo real, Helena respondeu. Apenas diferente. E não me arrependo. Conheci você. Estudei física que ninguém mais jamais estudará. Vi maravilhas que nenhum cientista sonhou. Ela segurou sua mão. Isto é vida extraordinária. Estranha? Absolutamente. Mas extraordinária. Pavel, agora professor na escola improvisada da ilha, ensinava crianças de 5 séculos diferentes sobre física nuclear. É poético, ele disse a Volkov. Queria ser professor antes de ser recrutado. Agora sou. Só levou 52 anos e realidade alternativa. Yuri encontrou paz finalmente. Ele começou a compilar histórias de todos na ilha, oral história de pessoas perdidas no tempo. Alguém precisa documentar, ele disse. Mesmo que ninguém fora da ilha leia, precisamos lembrar. Precisamos saber que existimos, que importamos. E Boris? Boris construiu barcos. Ensinou às crianças da ilha a navegação pelas estrelas, embora estrelas aqui fossem constantes. Sempre amei o mar, ele disse. Aqui, posso amá-lo sem medo de guerra ou afogamento ou desaparecimento. Apenas, amar. 30 anos depois, tempo da ilha, quando o novo grupo chegou, a aeronave experimental de 2045 que desapareceu durante teste de dobra espacial, a tripulação do K-129 estava lá para receber, oferecer conforto e sabedoria de quem passou pela transição. Dói, Volkov disse ao piloto em choque. Perder seu tempo, sua família, sua era. Dói terrivelmente. Mas aqui, você encontrará novo propósito. Nova família. E eventualmente, paz. Realmente nunca envelheceremos? O piloto perguntou. Nunca morreremos. Não de velhice, Petrov respondeu. Mas podemos ainda escolher partir, se quisermos. A anomalia permite. Você pode pedir para ir quando estiver pronto. Apenas, dê uma chance a este lugar primeiro. Até hoje, em algum lugar fora do fluxo normal do tempo, a ilha Cronos existe. O K-129 ainda está ancorado em sua baía, monumento à jornada impossível. E 47 submarinistas soviéticos, 44 agora, 3 escolheram partir para o além depois de séculos de vida, vivem lá, imortais, atemporais, e surpreendentemente, felizes. Eles perderam seus tempos originais. Mas encontraram algo talvez mais valioso, prova de que mesmo quando o universo te arranca de tudo o que conhece, ainda é possível construir novo lar. Novas conexões. Novo propósito. Não é o que planejamos, Volkov disse em seu 200º aniversário, ou algo aproximado, tempo era complicado. Mas é o que temos. E honestamente?
Não trocaria por nada. Porque no final, o K-129 não desapareceu 2 vezes. Ele encontrou-se. E sua tripulação aprendeu que lar não é tempo ou lugar. É onde você escolhe pertencer.